Olá, teólogos e teólogas, sejam bem-vindos ao nosso canal Teologia para Você. E hoje nós vamos trazer um vídeo falando de algo muito importante, algo que você com certeza na história da igreja já teve curiosidade de saber. Se você não me segue então ainda, eu quero pedir a você, humildemente, segue aqui o nosso canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, porque hoje eu quero trazer algo muito especial. Você sabe o que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus? Como eles morreram e quem ficou no lugar deles e deu seguimento à igreja para que ela fosse caminhando até chegar aos nossos dias? Não sei se você sabia, mas aqui nesse vídeo eu vou resumir para você e vou levar essa informação. Então fique atento aí, atenta, fique até o final do vídeo, porque com certeza vai valer a pena você saber um pouco mais sobre a história da igreja cristã, que com certeza você faz parte, ou pelo menos admira, ou algum dia você já foi em uma também. E você vai saber agora um pouco dessa história, do que aconteceu com cada um dos apóstolos, porque eu vou contar agora para você. E vamos começar por quem? Por ele, Pedrão, o homem de personalidade forte, o homem que estava sempre ali junto, que puxava a espada. Pedro, como Pedro acabou seus dias? Segundo as melhores tradições teológicas históricas, Pedro morreu crucificado em Roma aproximadamente no ano 62 a 63 depois de Cristo. Por quê? Porque ali o imperador Nero, nesse período, colocou fogo em Roma, como a gente conhece pela história, e colocou a culpa nos cristãos. Então Pedro morreu nessa perseguição que Nero fez aos cristãos. E quando ele foi crucificado, ele, segundo a tradição, falou para as pessoas, para os soldados, que não merecia morrer como Jesus morreu. Então eles foram e viraram a cruz de cabeça para baixo, uma forma de deboche, mas que com certeza honrou a vida de Pedro e mostrou o quanto ele estava disposto a ir por Jesus. Depois temos o seu irmão André. André, segundo a tradição, teria morrido crucificado na Grécia, mas não naquela cruz em formato de cruz que nós conhecemos, que Pedro morreu, Jesus morreu, mas numa cruz em formato de X. Então ali André teria morrido e teria então entregado a sua vida por amor de Jesus também. Tiago foi um discípulo de Jesus, que foi o primeiro a ser martirizado por Herodes Agripa, aquele que era filho de Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, que foi aquele que perseguiu as criancinhas quando Jesus nasceu. Então Tiago foi o primeiro a ser martirizado. Segundo está no livro de Atos, Herodes mandou decapitar Tiago. E João, irmão de Tiago, o quarto discípulo, o que aconteceu com ele? Ele foi exilado na ilha de Patmos e, segundo as melhores tradições, morreu de causas naturais, com a idade avançada já, inclusive escrevendo o Apocalipse. Uma das teorias é que ele é o escritor. E então esse aí não teria passado pela morte de martírio, ou morte de perseguição. Felipe, mais um discípulo de Jesus, segundo a tradição, teria sido morto apedrejado ou crucificado ali onde hoje é a Turquia. Não se sabe corretamente a causa da sua morte, mas também foi um martírio. Foi morto por não negar a sua fé em Jesus. Esse foi Felipe. O próximo agora é Bartolomeu. Esse teve uma morte muito pesada. Segundo a tradição, ele teria sido esfolado vivo e logo depois decapitado, onde hoje é a Armênia. Que coisa, hein? Mas ele foi até o final e ficou firme por amor a Jesus. O próximo discípulo, que você conhece muito bem, talvez você já tenha usado até a frase dele, eu só acredito vendo, que é Tomé. Segundo a tradição, foi morto na Índia, atravessado por lanças, quando ali pregava o evangelho de Jesus. Olha que interessante, né? O cara lá atrás negou Jesus, ele duvidou, né? Ele não creu, ele foi incrédulo, mas logo depois que ele foi enviado por Jesus, depois que Jesus subiu, ele foi até a Índia pregar e lá foi morto por amor do evangelho.
E Mateus, aquele que escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento. O que aconteceu com ele? Segundo a tradição, ele foi morto à espada. Não se sabe se foi na África ou se foi ali naquela região da Pérsia. Talvez tenha sido na Etiópia, ali na África, ou talvez tenha sido na Pérsia. Não se sabe ao certo. Mas Mateus também deu a sua vida martirizado através de espada. O outro discípulo, chamado Tiago, filho de Alfeu, segundo a tradição, esse morreu em Jerusalém. Sabe como? Apedrejado no templo. As pessoas o apedrejaram porque ele estava falando de Jesus. E os religiosos da época, vocês sabem, aqueles que levaram Jesus até Pilatos para que ele fosse condenado e crucificado, e instigaram o povo a apedrejar Tiago, filho de Alfeu, mais um discípulo de Jesus. Judas Tadeu, outro discípulo de Jesus, não é Judas o que traiu, o Iscariotes, é Judas Tadeu, é um outro Judas, que também era um dos 12. Segundo a tradição, também foi morto martirizado, e não foi fácil. Foi na Pérsia e foi através de machadada, de machado. Foi uma morte também muito pesada, mas ele ficou firme até o final, morreu porque continuou pregando Jesus, não negou a Jesus, não negou o evangelho de Jesus. Simão o Zelote, que também acompanhou Jesus, foi um dos 12. Não se sabe se ele foi martirizado na Síria ou se ele foi martirizado na Pérsia, mas provavelmente ele foi também crucificado. Simão Zelote, hein? Que era um revolucionário. Os Zelotes eram um grupo. Eu quero fazer aqui um vídeo explicando os partidos políticos religiosos da época de Jesus, e um deles era os Zelotes. E Simão Zelote fazia parte do grupo de discípulos de Jesus, mais chegados dos 12. E esse homem também morreu martirizado. E o último, que vocês já conhecem, é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, e ele foi e se enforcou. No lugar dele ficou Matias, substituído lá em Atos. Os discípulos vão escolhê-lo como substituto de Judas Iscariotes para ficarem 12, não ficarem só 11. Mas sobre Matias nós não temos assim nenhuma notícia séria para trazer aqui sobre como ele teria morrido. Embora alguns documentos assim falem que ele pode ter sido martirizado na Etiópia ou em Jerusalém, mas eu acredito, sabe? Eu acredito que ele pode ter sido, mesmo que os principais documentos nós não tenhamos nada muito contundente e sério, eu acredito que Matias também pode ter sido morto ou martirizado, não negando o nome de Jesus, na Etiópia, em Jerusalém ou em algum lugar, porque esses discípulos eles eram muito fiéis ao que eles criam e nada os abalava. Mas eu quero falar agora sobre os substitutos destes discípulos, porque eles morreram e alguém teve que continuar o trabalho deles. Alguns nós sabemos os substitutos quem foram, outros não foram uma pessoa, mas um grupo de discípulos que eles formaram, e é isso que eu vou falar agora para vocês, de cada um deles. Quando Pedro morreu ali em Roma, segundo a tradição, ele teria sido substituído pelo discípulo chamado Lino, que foi o primeiro bispo de Roma, ali naquela capital do império. André, irmão de Pedro, não deixou um líder específico sobre o qual a gente possa ter conhecimento, mas segundo as tradições, nas suas comunidades por onde ele passou, e ele começou igrejas, essas comunidades, através dos líderes locais, eles teriam continuado esse trabalho. Tiago, irmão de João, né, o conhecido como Tiago Maior, esse não teve tempo de deixar ninguém, porque Herodes o matou ali em Atos, decapitado, então ele não teve muito tempo de deixar ninguém, mas os outros discípulos, os 12, continuaram o seu trabalho. João, ele teve alguns discípulos muito conhecidos, entre eles, que a gente estuda História do Cristianismo, e se você um dia quiser estudar comigo, você vai saber, Policarpo de Esmirna. Esse foi um dos grandes discípulos de João, muito conhecido também por ter sido um dos primeiros teólogos da igreja do primeiro século. Ele foi um dos substitutos de João que foram muito fortes na igreja primitiva. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, à semelhança de outros discípulos, também não deixaram líderes específicos, mas fundaram igrejas onde passaram e deixaram os líderes locais de cada igreja continuar
o seu trabalho, o evangelho que eles levaram através do testemunho de vida que eles tinham de ter convivido com Jesus. Já o outro Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago menor, quando ele morreu, ele deixou no lugar dele Simeão. Sabe quem era Simeão? Era um primo de Jesus, um dos primos de Jesus. Interessante isso, né? Judas Tadeu, Simão Zelote e Matias também, a exemplo de outros discípulos, não fizeram um discípulo, mas vários discípulos que continuaram o seu trabalho, a sua pregação nas suas comunidades locais. Meu Deus, me empolguei tanto que acabei batendo no microfone através da liderança local. Interessante é ver que os discípulos, todos eles fizeram mais de um discípulo, deixaram mais de uma pessoa em várias comunidades, continuando o trabalho que eles vinham já desenvolvendo. É isso que é o legal. E é essa lição que nós recebemos, que assim como Jesus deixou cada um discípulo responsável por levar o seu evangelho, os discípulos fizeram vários discípulos. Alguns mais conhecidos, como João fez Policarpo de Esmirna e outros mais, que são mais conhecidos porque foram teólogos, né, muito influentes na igreja entre o primeiro e o segundo século. Mas interessante é ver que eles frutificaram. E se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilhe e segue aí no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, que eu quero fazer para você de conteúdo teológico para abençoar a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.